O cano cuspia calor num céu de verão que cheirava a diesel e feno. Mais adiante na linha, um homem com rosto de couro velho sussurrou uma reza para uma arma em que não confiava por inteiro, mas sem a qual não conseguia viver. Essa frase abre o fio condutor desta história. Como 3 canhões pesados de campanha alemães, a Flak 88 mm, a PaK 43 e a Flak 105 mm se recusaram a ficar presos às intenções dos projetistas e reescreveram o mapa do medo e do fogo nos campos de batalha da Europa. À primeira vista, eram máquinas frias e precisas. Aço raiado, equilibradores equilibrados, uma geometria de recuo e propelente. Mas para os soldados que caminhavam ao lado delas, elas viraram o tempo. A Flak 88 não surgiu como caça-tanques. Surgiu como arma antiaérea, erguida num pedestal cruciforme para mastigar o céu. Sua elevação e sua velocidade serviam para interceptar um bando disperso de bombardeiros inimigos. Em vez disso, em campos planos de verão ou na estepe russa esburacada, ela olhou para cima, olhou de lado e encontrou tanques. O projétil que a guarnição puxava e carregava tinha mais velocidade do que muitos canhões de tanque. Ela atravessava a blindagem com uma crueldade que os projetistas não tinham priorizado. Esse descompasso entre a função pensada e a consequência letal é o batimento secreto que atravessa tudo o que vem depois. Você sente a mudança no chão, tanto quanto nas táticas. As primeiras unidades de tanques alemãs avançaram com infantaria e canhões de apoio. Depois, encontraram novas feras, tanques pesados soviéticos e formações blindadas britânicas. E a silhueta alta da Flak 88 começou a surgir na borda dos pomares, atrás de cercas vivas e nas cristas banhadas de sol. Sua guarnição se abrigava atrás de um escudo e treinava o cano longo como uma baioneta. O mecanismo de elevação e o olho do atirador se juntavam para fazer um tiro preciso e brutal. Homens dentro de blindados inimigos aprenderam que a Flak 88 alcançava mais longe, batia mais forte e matava por ângulos que seus canhões não igualavam. Para as guarnições que operavam essas armas, a Flak 88 era um paradoxo, uma arma antiaérea que fazia os homens temer mais uma coisa no chão vindo contra eles. Nesse teatro em expansão de morte em dupla função, chegou a PaK 43, um canhão nascido de necessidade e obsessão. Engenheiros nas fábricas recorreram a canos longos e a novos projetos de culatra para pôr mais propelente atrás de projéteis mais pesados. O cano monobloco da PaK 43 e a culatra engenhosa de cunha deslizante deram uma velocidade que, junto de projéteis pesados perfurantes de blindagem, virou a resposta aos tanques pesados aliados que se arrastavam pelos campos alemães. Não era bonita. Era pesada, difícil de mover, e seu freio de boca cuspia um clarão como um pequeno sol. Mas quando ela falava, as blindagens gritavam. As guarnições que operavam a PaK 43 aprenderam a aceitar o jeito desajeitado. Porque a peça resolvia um problema simples e terrível, destruía tanques antes que chegassem à distância de tiro. Onde a Flak 88 improvisara uma vida anti-tanque, a PaK 43 chegou como retribuição feita para isso. Há uma cena que se repete na memória. Uma guarnição encaixa um projétil à luz de uma lâmpada. Mãos escorregadias de pólvora e suor. O atirador confere a distância com um olhar para um visor gasto. O municiador dá o sinal. O silêncio é um ser vivo até o disparo. O recuo balança o mundo. A estrutura do canhão morde a terra. A linha do traçante desenha uma parábola fria e matemática. Para os homens que viveram esse ciclo, cada tiro carregava o peso da sobrevivência. Eles falavam do barulho não como informação, mas como um animal. Este era grande e velho. Aquele, jovem e quebradiço. Os homens aprenderam a ler a arma como se fosse uma pessoa, temperamental, exigente e fatal. Enquanto isso, a Flak 105 mm, um projeto antiaéreo posterior e maior, tentou ampliar o conceito da 88 em algo ainda maior. Trazia promessa de maior alcance em altitude e de granadas explosivas mais pesadas. Em teoria, empurraria o céu para mais longe das tropas no solo. Na prática,
revelou os limites da indústria e da logística alemãs em tempo de guerra. A 105 exigia montagens complexas, mais aço e mais tempo para produzir e manter. Em combate, podia lançar estilhaços e explosões que desorganizavam formações em aproximação. Mas seu porte a tornava menos móvel e mais vulnerável nos momentos fluidos de tudo ou nada que passaram a definir os combates do fim da guerra. Aquela tensão entre potência e capacidade de emprego vira uma história humana tanto quanto técnica. Guarnições que conseguiam levar uma PaK-43 por um campo no escuro achavam a Flak 105 mais pesada, um risco de mover, e sentiam a diferença nos próprios membros, no tempo de recolocar a peça, na sensação de si, estariam ali ao amanhecer. Escondidas na mecânica e nas memórias estão pequenas verdades que surpreendem quem ouve com atenção. Uma delas: a maior vantagem da Flak 88 não era só o projétil. Era o sistema de pontaria e a faixa de elevação. Isso dava às guarnições uma capacidade quase de atirador de elite a grande distância. Outra: o desenho do freio de boca da PaK-43 era tanto um acordo com o recuo quanto um convite a ser visado. O clarão visível do disparo denunciava a posição de tiro bem-sucedida para a artilharia inimiga e para os caças. E uma terceira: escolhas logísticas, como destinação de metal, disponibilidade de guarnições treinadas e prioridades do transporte ferroviário, muitas vezes decidiram quais dessas armas iriam ao combate mais do que qualquer doutrina de campo poderia. Uma quarta joia: as guarnições às vezes preferiam munição capturada quando conseguiam, porque a química ou o desenho do estojo às vezes dava uma combustão mais limpa e consistente. Um detalhe estranho, quase pequeno, que mesmo assim mudava a confiança da guarnição e, com isso, o desempenho. No meio desse arco vem o pequeno choque necessário. A Flak 88 nunca foi feita para ser o canhão antitanque icônico que as imagens depois sugerem. Mesmo assim, esse desajuste exato moldou muitas batalhas mais do que qualquer tanque isolado poderia. É aí que cai a ficha. Essas armas não eram simples ferramentas, eram organismos adaptativos dentro do ecossistema industrial. A Flak 88 se adaptou ao campo de batalha porque podia. A PaK-43 foi inventada porque nada mais se adaptava rápido o bastante. A Flak 105 tentou dar um salto grande demais e foi travada por fábricas e falta de combustível. A tecnologia se curvou às realidades dos homens e do suprimento, e essa curva decidiu vidas. A tensão cresce quando saímos da teoria para o confronto. Imagine um pomar estilhaçado em Sebes. Uma coluna de blindados avança curvada num vale de poeira. A Flak 88 se esconde na borda da mata, preta de fuligem. A PaK-43 fica entrincheirada numa depressão da fazenda, e seu cano é uma promessa. Acima, um punhado de caças aliados rasga o céu como pássaros irritados. Abaixo, a guerra em terra se derrama num teatro compacto e brutal. O primeiro tiro da PaK-43 acha um alvo a longa distância. A torre de um Sherman desaba para dentro, num som que ninguém esquece. A Seb explode em fumaça e então um grupo de infantaria sai da proteção para tentar tomar as peças. A Flak 105 abre fogo nas aproximações dos tanques com fragmentação, buscando negar o campo aos blindados. Por um instante, breve e furioso, os três conceitos convergem. Mecânica antiaérea usada como arma antitanque. O canhão antitanque especializado faz a morte direta, e a antiaérea pesada dá supressão. A guarnição encara um medo imediato e também existencial. O chão que defendem é tudo e é nada. A artilharia vira a dobradiça sobre a qual a cena gira ou desaba. E aqui está a verdade maior e mais dura no auge. Nenhum canhão, por mais bem feito ou usado no desespero, podia substituir um sistema logístico em colapso ou uma força aérea que já não dominava o céu. Naqueles verões e invernos críticos, a superioridade aérea aliada e os números aos poucos transformaram essas armas de instrumentos de surpresa tática em túmulos estáticos.
Uma PAC-43 ainda podia cortar a blindagem, mas sozinha não segurava um flanco se gasolina, ferrovias e reposição de pessoal deixavam de chegar. Os canhões podiam vencer combates, mas não a guerra estratégica contra um oponente que podia repor tanques perdidos e ainda mais. Diante de bombardeiros de saturação e de comboios sem fim de homens e material, o gênio da Flak 88 e a brutalidade da PAC 43 acabaram amadurecendo em melancolia. Eram respostas brilhantes para problemas táticos que o contexto estratégico já tinha tornado obsoletos. Quando os canhões silenciaram, não ficou para trás só tecnologia, mas um balanço humano. Veteranos lembravam o recuo nos ombros, o gosto de espoleta na boca depois de longos dias, e como um acerto podia parecer alívio e condenação ao mesmo tempo. Fábricas que dominavam o cano monobloco e freios de boca complexos seguiram trabalhando, até que o rufar das bombas no céu avisou que não dava para continuar. Décadas depois, agricultores ainda desenterram estojos e fragmentos em alguns campos, pequenas relíquias de decisões forjadas em aço e suor. A lição que fica não é só que eram excelentes armas, é que a grandeza delas foi moldada e limitada pelas pessoas e pelos suprimentos, pelo jeito como os homens carregavam projéteis ao luar, e por existir ou não uma linha de trem para trazer o propelente. A conclusão final surge como último estojo vazio escorregando da mão do municiador. Essas armas importaram porque reescreveram as possibilidades táticas e forçaram comandantes dos dois lados a mudar como lutavam, mas o destino final delas ficou preso a decisões longe da linha de fogo, a distribuição do metal, o ritmo da indústria, o controle do céu. A Flak 88 ensinou aos soldados que funções podem ser improvisadas. A PAC 43 ensinou que respostas específicas podem ser devastadoras. A Flak 105 mostrou os limites de ampliar a escala sem ter meios de deslocamento. Juntas, elas contam uma história sobre a própria guerra. Precisão e potência podem resolver problemas imediatos, mas só sistemas entregam a vitória. No fim, os canos ficaram em silêncio porque o restante do aparato não acompanhou. E os homens que confiaram nessas armas foram embora com ecos do recuo ainda vibrando nos ossos. Se você gostou, toque em curtir e se inscreva. Isso ajuda muito. E deixe um comentário rápido dizendo de onde você assiste. Os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália ou qualquer outro lugar do mundo. Sua resposta ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas como você.